Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu quero falar de um caso do Uber, de um motorista do Uber que agiu com uma homofobia contra um casal de lésbicas no Distrito Federal e a Uber então foi condenada a pagar uma indenização para essas passageiras. E aí eu vou discutir um pouco sobre essa questão, se afinal de contas a Uber tem ou não tem responsabilidade, e se existe ali ou não uma questão que pode ser passível de ser enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Birasca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/alexandrebahia, assim como podcast do Birasca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana, pelo menos 2 novos conteúdos estão indo ao ar. Pois bem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de primeira instância da Uber contra a Uber por danos morais e violação aos direitos de personalidade por causa de algo que envolveu um motorista do aplicativo que, ao receber um casal de lésbicas no seu carro e estava fazendo um deslocamento no meio de uma estrada à noite, ele começou a discutir com elas, falar que ele não aceitava esse tipo de coisa no carro dele. E aí elas então começaram a filmar para se protegerem contra aquilo, terem provas sobre aquilo. E o motorista então resolveu deixá-las à noite no meio da estrada, tirou simplesmente elas lá do carro. Elas ajuizaram a ação, fizeram um boletim de ocorrência e foi processado criminalmente esse motorista por homofobia. E aí vale a gente lembrar que desde 2019, com a decisão do STF na DO 26, mandada de junção 4733, a homofobia ela é tratada como uma espécie de racismo e esse motorista foi condenado por homofobia em primeira e segunda instâncias. E na esfera civil, elas ajuizaram uma ação contra a Uber, como eu disse, pedindo indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal ele confirmou, como eu disse, a condenação, que já havia sido reconhecida pelo juiz de primeira instância. E a Uber, e aí é uma questão jurídica que é interessante ser discutida, o argumento da Uber para dizer que ela não deveria pagar indenização alguma, os argumentos são, primeiro, de que a Uber não teria responsabilidade, que seria algo que seria culpa exclusiva do motorista. Segundo, que não existe, concomitante com isso, não há vínculo de emprego entre o motorista e a Uber. E que entre a Uber e as passageiras não haveria relação de consumidor, não haveria uma relação ali, uma prestação de serviços. Não foi isso que a Justiça do Distrito Federal entendeu. Ao contrário, para a Justiça do Distrito Federal, a Uber é sim responsável porque ela é intermediadora de transporte. E ao ser intermediadora de transporte, ela tem responsabilidade com as pessoas que estão sendo transportadas. Se ela é intermediadora de transporte, ela é, portanto, fornecedora de serviço, um conceito típico lá do Código de Defesa do Consumidor. E se está caracterizada, portanto, uma relação de consumo, elas estão então protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Logo, se aplicando o código, a responsabilidade pela indenização ela é objetiva, ou seja, as passageiras não precisavam indicar culpa ou dolo da Uber, que de fato seria muito complicado de provar algo assim. Bastaria, na verdade, a demonstração do dano e do nexo, né, da relação de causa e efeito entre o dano e aquele que causou. E aí, na perspectiva da Justiça do Distrito Federal, a Uber é a intermediadora do serviço e, portanto, ela é a responsável. Ela pode, eventualmente, depois, numa ação de regresso, isso não está dito aqui na sentença, mas ela pode, numa ação de regresso, cobrar desse motorista, mas ela é a primeira, ou ela é uma das que pode ser responsabilizada por ainda que seja solidariamente, por isso. Como eu disse, essa é uma decisão que tem vários aspectos extremamente relevantes para quem mexe com as questões de direitos humanos. Primeiro, a questão da condenação criminal por homofobia desse motorista, que dá aí ensejo a
ao cumprimento da decisão lá do STF, o que é bastante importante. E segundo, a questão sobre a definição de qual é a relação jurídica que é estabelecida entre empresas de aplicativo de transporte, seus motoristas cadastrados e os passageiros. A Uber lucra com isso, ela não faz serviço gratuitamente, por óbvio, e, portanto, ela presta um serviço, ainda que seja um serviço de intermediação de transporte, e ao colocar passageiros e motoristas em contato um com o outro, numa relação ali de transporte, ela tem que ter alguma forma de responsabilidade, responsabilização por esse transporte, uma vez que é ela quem está, inclusive, oferindo lucro disso daí, além do motorista, mas ela está oferindo lucro, portanto, é sim uma relação de consumo e é sim, portanto, responsável pelo que acontece ali. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.